Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar com você neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Ceará, sobre a questão do Guto Ferreira, se o técnico ainda deve ou não permanecer, na opinião de vocês, no comando do banco de reservas do Vozão, à luz do que anda acontecendo das 4 últimas eliminações da equipe, dos resultados um tanto quanto frustrantes em muitos aspectos para a equipe, para os torcedores, enfim. Mas, sobretudo, minha gente, à luz da última declaração que ele dera, após a derrota para o arquirrival, para o Fortaleza, no Clássico Rei, jogo em que o Fortaleza praticamente venceu como quis. O Fortaleza está até agora comemorando, enquanto o Ceará está até agora correndo atrás, procurando dentro de campo o arquirrival sem encontrar. Foi mais ou menos isso que aconteceu dentro de campo. E para o técnico Guto Ferreira, na declaração que ele dá após jogo, está tudo muito bem, está tudo tranquilo, não há problema. E acho que aí a coisa se complica demais para o Guto quando ele dá uma declaração dessa no final do jogo, né? Porque aqui no Brasil, gente, vamos lá, né? Parece que ficou proibido a gente criticar um técnico quando ele faz um trabalho interessante, né? Quando ele apresenta alguns resultados. Então, se ele, por exemplo, consegue um resultado positivo, um ou dois resultados positivos, aí, um título, um caneco, enfim, ele não pode mais errar, ele pode fazer tudo errado depois, né? Que tá tudo bem, que ninguém pode criticar. Tá errado, gente. Tá errado. Isso é muito comodismo. É se contentar com pouco. A avaliação tem que ser feita sim sobre o trabalho, sobre a qualidade do trabalho. Se o trabalho está bom, tem que ser elogiado. Se o trabalho está ruim, tem que ser criticado. Né? É muito cômodo, é muito agradável, né, para alguns, né, que receba muitos elogios quando a coisa está funcionando e que não receba críticas também quando as coisas não estão funcionando. Né? As coisas definitivamente não estão funcionando para o Ceará neste momento. E o técnico Guto Ferreira é sim um dos grandes responsáveis por isso, se não o maior responsável por isso. Há responsabilidades, no caso, de parte da gestão do Ceará, a responsabilidade também, no caso, de alguns jogadores. Né? Sem dúvida alguma, tem alguns jogadores que parece que não voltaram da temporada anterior, parece que ainda estão com a cabeça, com a mentalidade na temporada anterior e não voltaram para essa temporada de 2021. É o caso do Vinha, por exemplo. Né? O clube fez um esforço aí muito grande, né? Gigantesco para manter esse jogador. Ele não está conseguindo responder em campo, não está conseguindo apresentar nem metade, digamos que nem 30% do que ele apresentou no Vozão na temporada passada, né? E, enfim, a coisa não está boa. São 4 eliminações, como eu disse. E a impressão que passa é que para alguns está tudo muito bem, porque é isso mesmo que o Ceará pode ter. E aí é que eu discordo profundamente. Eu não concordo com essa história de que desse limite, né, limite muito rigoroso que é estabelecido para um clube, você só pode conseguir isso. Então o clube faz lá todo um trabalho de estruturação, né, monta uma equipe interessante, uma equipe bem consistente, um elenco. O elenco hoje do Bolsonaro é um elenco muito interessante, sem dúvida, muito mais interessante do que de algumas equipes da Série A do futebol brasileiro. Né? E há questões também que ajudam nesse quesito aí de fazer esse elenco funcionar, que são as condições que o clube apresenta para os profissionais, para os seus profissionais, não somente jogadores, mas comissão técnica, enfim, seus funcionários de trabalho, com a condição bastante acima de muitos outros clubes no futebol brasileiro. Estamos falando de um Ceará cujo mês realmente, de fato, tem apenas 30 dias. Isso parece pouco, isso parece uma obrigação do clube. Isso não acontece, minha gente, em muitos clubes hoje do futebol brasileiro. Né? Então estamos falando de um clube que realmente em função do que ele é hoje como clube estruturado, ele tem sim motivos para... o seu torcedor tem motivos sim para esperar o melhor do clube, esperar conquistas. E o Ceará tem a obrigação sim, de entregar algumas coisas a mais para o seu torcedor. O Ceará vem passando por uma grande revolução no futebol brasileiro, se transformando-se num clube muito sério, muito relevante. Parabéns aos dirigentes do Vozão. Já é uma década aí de uma vitória desse ponto de vista institucional, investimento na canteira também, na categoria de base, a busca, o scout, busca de jogadores aí, boa parte deles bem úteis e alguns muito interessantes para o elenco. Enfim, o material humano que a gestão tem entregue é de boa qualidade. Né? Além das condições de trabalho, a direção do Ceará tem entregue também para a comissão técnica um elenco de boa qualidade, com uma outra exceção. Né? E tem feito a sua parte. Tem feito a sua parte no sentido de estruturar o clube, no sentido de entregar um bom elenco, mas não tem feito muito a sua parte no sentido na renovação do elenco mesmo. Acho que aí tem um problema aí. Acho que deveria ter feito uma barca no final da temporada passada. Alguns jogadores parece que não dá mais para ficar no Ceará. Alguns jogadores deveriam ter saído do Ceará.
Uma vaca era necessário, até para a renovação do elenco, até para que o técnico enxergue melhor os jogadores que tem à sua disposição. E aí fica muito mais claro, né? Qual tipo de jogador precisa mais para o elenco mais precisa, aí busca-se também esse jogador no mercado. Então essa vaca era necessário, acho que houve uma falha nisso aí. Né? Eu acho que o Guto, por exemplo, como técnico, até de certa forma bastante legitimado ali no poder, no banco de reservas ali do Vozão, deveria também pleitear um pouco mais esses reforços, é uma falha dele, né? Porque quando um técnico não vai para esse tipo de briga, acho que ele está... é claro, né, gente, tem hora que tem que realmente seguir no mesmo barco que a direção do clube. Eu acho que o momento em que o técnico tem que ir a público e reclamar de reforços é só quando a coisa é muito extrema. Né? Por exemplo, no caso do Palmeiras. Mas se há, por exemplo, se o técnico não vai para esse tipo de cobrança, é porque provavelmente ele está concordando com o que está acontecendo. E o Ceará precisava de reforços. Um ou outro pontual, mas precisava de reforços. E esses reforços não chegaram. Então a direção é parcialmente culpada também em relação a isso. Mas, minha gente, com todas essas questões, com todos esses problemas, a gente precisa pontuar o seguinte quando a gente lembra do Ceará. O Ceará é um clube estruturadíssimo, ok? Ok. Institucionalmente, o Ceará hoje é um dos clubes mais interessantes no futebol brasileiro. É um dos clubes que mais reduz dívidas no futebol brasileiro, de uma forma muito séria, ok? Bom, em clubes com esse perfil, não é tão complicado trabalhar. Dá para trabalhar muito bem, dá para uma comissão técnica fazer um trabalho interessante. Então, muito do que a gente vê do sucesso do Guto também é por causa do sucesso do Ceará, entende? É a forma como o Ceará está estabelecido hoje que potencializa o trabalho de um técnico como o Guto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que quando a gente elogia muito o Guto, a gente está se esquecendo de elogiar o clube. Então, o que o Guto está fazendo pelo Ceará, talvez outros técnicos também poderiam fazer ou parecido, ou até um pouco melhor. É claro, se sair, por exemplo, o Guto Ferreira, quem é que se vai buscar no mercado? Tem que tomar cuidado com Jair Venturas da vida, com outros técnicos também da vida. Vamos pensar num técnico aqui que a galera gosta muito, que fez um certo sucesso aí no clube, que a galera tem uma identificação muito interessante com ele, que é o Lisca. Né? Acho que o Lisca tem uma questão na forma como ele pensa o futebol, que na minha opinião é muito parecida com a forma como o Guto pensa o futebol. O que a gente conseguir tá de bom tamanho. E aí o Ceará não vai para lugar nenhum enquanto ficar com essa falta de disposição de querer um pouco mais. Acho que dá para querer um pouco mais. Quando se estrutura, quando se trabalha muito institucionalmente, acho que dá para querer um pouco mais para a equipe. Dá para buscar um pouco mais. O Guto foi um dos responsáveis pela conquista da Copa do Nordeste, né? Mas não foi sozinho. É um clube aí também atuando. Né? O Guto foi um dos responsáveis também por classificar a equipe para a Sul-Americana. Não foi sozinho. Há um clube aí também trabalhando. Há alguns jogadores que funcionaram muito bem na temporada passada e eles também foram responsáveis por isso. Entende? Então vamos tomar cuidado aqui. O Guto é um técnico importante para o Ceará. Talvez seja um técnico muito importante para o Vozão. Mas talvez o trabalho dele já deu a hora de acabar. Já deu a hora mesmo de ir embora. Ou se ficar, alguma coisa precisa mudar. Porque ele não tem conseguido apresentar dentro de campo, a sua equipe não tem apresentado dentro de campo variações, a sua equipe não tem conseguido fazer variações táticas, apresentar sobretudo no setor de ataque variações táticas, a equipe do Ceará não sabe propor jogo de forma nenhuma, muita preocupação com a questão defensiva e quando o Vozão precisa propor jogo, o Vozão tem dificuldade, mesmo o contragolpe está muito, muito complicado, os jogadores parecem que estão morrendo dentro de campo, né? Estão se ausentando de algumas situações muito interessantes de jogo, né? Se escondendo, né? Procurando buraco ali no campo para se cavar, a gente vê o Bruno Pacheco se esforçando de uma maneira atroz, né? Em alguns momentos dá até para ser solidário com o Bruno Pacheco, que parece que ele joga quase sozinho nessa equipe atual do Ceará. Inclusive ele sai chorando após a eliminação para o grande arquirrival, para o Fortaleza. Né? Então os jogadores merecem respeito. É jogadores assim que o Fortaleza precisa valorizar um pouco mais. E aí, minha gente, começa a cobrar um pouco mais alguns outros aí que não voltaram para a temporada. Né? Eu falei do Vinha, tem outros jogadores também. Né? E aí, acho que tem que ter uma renovação. E aí, o Guto é esse cara para renovar. O Guto é o cara, por exemplo, para bancar alguns jogadores aí novos, para bancar o Giovani, por exemplo, né? Para substituir corretamente, porque ele não tem feito sequer substituições da maneira correta, né? Porque tem colocado sempre, sempre os mesmos, né? É sempre 6 por meia dúzia, ou seja, 6 por meia dúzia. E, em geral, quase sempre os mesmos jogadores que entram dentro de campo, né? O Ceará tem um elenco muito bom, acho que o Fernando Sobral é um jogador que sobraria em muitas equipes de futebol brasileiro. O Vinhas, né, se quiser jogar, também pode ser um jogador muito útil, muito interessante em várias equipes do futebol brasileiro. Acho que o Richard também pode ser um jogador aí muito interessante. O Jorginho pode ser um jogador que poderia receber mais oportunidade também. Né? O Vozão tem o Luiz Otávio, que é um zagueiraço aí muito interessante, né? Que hoje poderia também jogar muito bem em outros lugares.
tem o Mendonça, esse Mendonça que para mim chegou muito bem no Vozão, um jogador que pode ser muito útil ali naquele... circula todo o campo, né? Está presente em todos os setores do campo, mas quando chega perto da área pode ser um jogador também muito interessante. Tem o Gabriel Dias, que para mim é um jogador de defensor, né? Lateral defensor, também relevante, que pode ser muito útil para essa equipe. Ou seja, o elenco não é ruim, gente. O elenco é muito bom. Precisa de renovação, o técnico precisa mexer mais no elenco, precisa dar mais oportunidade para outros jogadores. O elenco não é ruim. Agora, vamos lá para a entrevista coletiva do Guto, né? A gente vê, por exemplo, que o Ceará precisa de uma vaca que não foi feita. A gente vê, por exemplo, que o Guto demora nas substituições e quando substitui é sempre meia dúzia. A gente vê, por exemplo, que a equipe parece não ter um líder dentro de campo, parece precisar de um jogador que lidere os outros dentro de campo. O Bruno Pacheco, por exemplo, ele é um cara que leva todo mundo nas costas, né? E, às vezes não tem nem tempo, talvez não seja nem o perfil dele para ser esse líder, e de fato não é. O Vinha também, tampouco é líder para alguma coisa, né? Então, precisa de um líder dentro de campo. E não tem esse líder hoje. Precisa construir esse líder, ou precisa buscar também esse líder em algum lugar, né? Mas o Guto Ferreira e a declaração dele, vamos lá, ele fala o seguinte, ó, ao perguntado sobre se o resultado da eliminação mexeria ou não com a sua permanência no cargo de técnico de futebol do Ceará, ele fala o seguinte: a cultura do futebol brasileiro avalia sempre dessa maneira, né? O título, né? Se não ganha o título, tal, enfim. Tá? A cultura do futebol brasileiro, Guto, eu diria para você, também peca em muitas questões. Peca também em não olhar para o trabalho do técnico. Né? Peca para não olhar para o campo, para ver o que o técnico está fazendo. Então, às vezes, a gente não olha, por exemplo, para o clube. A gente não consegue ver, por exemplo, que é muito por causa do Ceará que você fez sucesso. Não foi só porque você foi o técnico do Ceará e levou o Vozão à conquista da Copa do Nordeste. Foi também porque o Ceará fez muito por aquela conquista. Então, às vezes, a gente não olha muito para o técnico. Às vezes, a gente olha muito para o jogador. Então, quando o jogador quando a equipe não está vencendo, muita gente costuma criticar muito os jogadores. E se esquece que o técnico ele é capaz, e pode ser capaz sim de fazer os jogadores jogar. Quando o técnico não consegue fazer os jogadores jogar, entende? Então, muita gente acha que o elenco não presta, precisa de muita renovação. Eu acho que o Ceará precisa de alguns reforços pontuais, mas o elenco é muito bom. E se não está conseguindo mais sucesso, é porque o Guto Ferreira não está conseguindo fazer esses caras jogar. Então, Guto, a cultura do futebol brasileiro também não olha muito para o trabalho do técnico, quando esse trabalho é um tanto quanto competente. A gente olha para a equipe, olha mais para a equipe. Né? Se os jogadores estão bem, em geral, a gente pega e fala que está tudo muito bem. Se os jogadores não estão bem, a gente fala que a coisa realmente não está legal, que os jogadores não prestam e tudo mais. E as pessoas se esquecem que o técnico não pode ser um cara apenas que entrega colete. O técnico tem que ser um cara também para construir jogador, para entender o que é um jogador para sua equipe, construir esse jogador, fazer esse jogador ser muito importante para sua equipe ou não. Quando o técnico não consegue fazer o jogador jogar, então também ele não está fazendo totalmente o seu trabalho como deveria fazer. Ele fala, por exemplo, que a equipe conseguiu atingir as metas. Que metas, meu amigo? Ele elogiou, por exemplo, a postura da equipe na Sul-Americana, né? Foi um bom retrospecto na Sul-Americana. Meu amigo, foi uma decepção. Foi um vexame. Você quer saber? Você não vai me enganar com esse discurso. Essa narrativa de que o Ceará fez uma grande campanha na Sul-Americana é mentirosa. É mentirosa porque eu conheço os clubes sul-americanos contra os quais o Ceará jogou. E não tem essa história, de forma nenhuma, de que essas equipes hoje estão bem. Muito pelo contrário, o Arsenal de Sarandi está numa pindaíba que vocês nem imaginam. O Bolívar é um clube muito forte lá na Bolívia, sem dúvida nenhuma, tem uma grande categoria de base, mas vive uma crise também muito séria. Há um diálogo agora, uma conversa lá na Bolívia, inclusive, para que essa equipe passe definitivamente a ser o clube do Grupo City. Então, diante dessa conversa, a coisa está se desmontando, o elenco está complicado, uma crise terrível hoje lá no Bolívia. O Istman também, nem se fala a situação dessa equipe, que já foi uma grande equipe, sem o Capriles não consegue jogar muito bem, está muito mal das pernas, vive um dos piores momentos, talvez das duas últimas décadas. O Ceará jogou contra essas equipes e tinha que passar. Tinha obrigação de se classificar a próxima etapa da Sul-Americana. Não se classificou e você vem dizer que a equipe teve um bom retrospecto na Sul-Americana. É absurdo um negócio desse. Porque a cultura do futebol brasileiro, né, tem que olhar também, sim, não só para os resultados, você tem razão, tem que olhar para o que a equipe faz dentro de campo. E se as pessoas olharem para o que o Ceará faz dentro de campo, Guto, as pessoas vão entender que você hoje não é mais técnico para o Ceará. Porque a sua equipe, ela não tem ousadia, a sua equipe ela não tem ambição dentro de campo. E essa falta de ousadia, essa falta de ambição, a gente sabe que vem de você, Guto Ferreira, que tem dificuldade mesmo para ter ambição, que é o técnico que pensa sim em não perder. Não é o técnico para fazer o Ceará ganhar, é o técnico para fazer
o Ceará não perder. E tem que mudar, porque o Ceará não é mais aquele clube cheio de problemas de 15 anos atrás. O Ceará passou por uma grande revolução institucional e hoje tem que querer ganhar. Não pode ir a campo para não perder, tem que querer ganhar. E para querer ganhar, talvez o Guto Ferreira hoje já não seja mais o técnico ideal para o Vozão. É isso.